Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria para mim retornar à cidade de Campinas nessa tarde, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao pensamento teosófico. Essa é uma atividade clássica realizada pela Sociedade Teosófica no mundo, de algum modo como foi colocado aqui nas palavras iniciais. Normalmente, no âmbito da Sociedade Teosófica, nós temos atividades abertas ao grande público, em que tratamos de grandes assuntos de interesse de qualquer buscador espiritual, e nós temos as atividades que vão sendo realizadas em alguma medida de modo mais interno, para aqueles que buscam aprofundar esses estudos e talvez se colocar também, de algum modo mais diretamente, como auxiliares na execução dessas atividades. Essa sociedade foi fundada no fim do século XIX, com 3 objetivos que estão ali apresentados e talvez com um grande propósito. Os objetivos, talvez conhecidos de todos nós, dizem respeito primeiramente a formar um núcleo da fraternidade universal, recebendo as pessoas que vêm de todas e de quaisquer origens, com credos religiosos ou convicções filosóficas, que num espaço de liberdade de pensamento buscam investigar juntas aquilo que possa ser a verdade, buscando formar então um ambiente de fraternidade universal, um corpo de buscadores espirituais que buscam melhor compreender a verdade. Disse que a sociedade teosófica, quando surge no mundo, surge quase como possibilitando um laboratório para as práticas da vida espiritual, porque ela guarnece um âmbito que talvez seja um pouco de um recorte das nossas existências. Nós, de algum modo, vivemos e temos experiências sociais, familiares, profissionais, das mais diversas ordens, em meio às quais nos expressamos e recebemos a expressão daqueles que conosco convivem. Então, a gente, de algum modo, faz um pouco de um recorte disso que é a nossa vida cotidiana e estabelece a possibilidade de juntos ingressarmos ou buscarmos ingressar num espaço de sacralidade, onde, num ambiente de fraternidade, nos encontramos e voltamos a nos encontrar, imbuídos de um propósito comum, que é melhor compreender a vida, melhor compreender aquilo que nós somos, talvez entender por que aqui nos encontramos e o que cabe a cada um de nós como membros, entre aspas, dessa grande família que forma a humanidade. Há quem diga que existe um propósito para toda a existência. Há quem diga que existe um processo de evolução individual e coletivo, pelo qual passa toda forma de vida, especialmente quando a vida se expressa dentro daquilo que nós temos como reino humano. E compreender a razão desta existência talvez seja algo que nos forma a condição de sermos humanos. Então, talvez as formas de vida numa condição pré-humana simplesmente expressam a vida na existência. E a condição humana coloca um elemento a mais na simples expressão da existência, que está associada à capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e tentarmos descobrir por que aqui nos encontramos. E se essa descoberta puder ser realizada, talvez nos possibilitar uma orientação na existência, para que deixemos de ser talvez meros joguetes no mundo manifestado e nos transformemos em agentes efetivos de um processo evolutivo no qual nós estamos inseridos e toda a humanidade está inserida. Talvez possamos, em largas linhas os budistas dizem isso, parar de fazer o mal, começar a fazer o bem e purificar a nossa mente, possibilitando que uma transformação espiritual da humanidade planetária e cósmica realmente comece a ser implementada de um modo autoconsciente. Isso talvez seja um grande desafio para todos nós, como membros desta família, ou talvez células componentes de uma realidade maior na qual nós estamos inseridos e que formam a humanidade visível e invisível, ou ainda numa visão mais ampla, que forma um universo
visível e universo invisível, em meio ao qual nós somos talvez mais do que mera parte componente, mas não como indivíduos isolados, e sim como seres que podem talvez conectar o coração e a mente do nosso simbólico no coração e na mente que carregamos, com o coração real que abrange tudo e com a mente que é a grande mente universal, que é aquilo que talvez em última instância é o que nós somos. Então, o primeiro propósito, o primeiro, na verdade, objetivo da Sociedade Teosófica diz respeito a formar um núcleo de fraternidade universal aberta para todos aqueles que chegam inspirados com a busca de realização e compreensão daquilo que nós somos. E o segundo e o terceiro desses objetivos indicam a realização e compreensão desta verdade. Então, o segundo objetivo nos convida, como irmãos dentro desta sociedade, a juntos estudarmos mais sobre os grandes temas. Então, nós somos convidados a realizar um estudo comparativo de religião, filosofia e ciência, nas mais diversas tradições e aspectos culturais que foram surgindo ao longo do desenvolvimento evolutivo da humanidade, tentando, a partir da comparação dos estudos, compreender além daquilo que externamente se apresenta. Grandes sábios da humanidade, como, por exemplo, Vivekananda, Gandhi e outros, gostavam de fazer um estudo comparativo, tentando entender as pontes que unem a humanidade do Oriente ao Ocidente em prol da verdade e da realização de um sentido mais profundo da vida. Vivekananda, por exemplo, disse que gostava de andar com o Bhagavad Gita e com a Imitação de Cristo, um livro escrito por Thomas Kempis que nos apresenta muito da tradição cristã, porque entendia que tanto no cristianismo como, de algum modo, no hinduísmo, existe uma sinalização para a verdade além das palavras externas, que podem talvez ser realizadas e compreendidas quando a gente, em alguma medida, se apega do simples apresentar o externo e consegue compreender a síntese de um coração de ensinamento. Gandhi gostava de andar com a Bhagavad Gita também e com o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, justamente também apontando e indicando que existe uma verdade que conjuga Oriente e Ocidente. São exemplos, dentre outros, e essa é uma tônica de trabalho desenvolvida pela Sociedade Teosófica, nos permitindo fazer estudos comparativos em busca da verdade. Aliás, o lema da Sociedade Teosófica é: não existe religião superior à verdade. Uma coisa é a verdade, outra coisa são os caminhos que podem nos conectar com esta verdade. E todas as religiões são, indubitavelmente, caminhos que nos levam à verdadeira e profunda religiosidade, ou yoga, que é a conexão da nossa consciência espaço-temporal com o mistério desse coração, desta mente universal, desta grande, talvez, consciência cósmica que vai além da nossa tentativa míope de compreender o mundo apenas com o nosso ponto de vista. Então, esse é o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que talvez está alinhado com o terceiro, que nos convida a buscar investigar as leis ocultas na natureza e os poderes latentes em todo ser humano. Então, não é uma sociedade que se foca no objetivo de desenvolver poderes espirituais, mas que nos convida a tentar compreender a plenitude das capacidades em todo ser humano e as leis que organizam o universo manifestado. Einstein dizia que tinha no Deus de Spinoza o Deus que ele busca compreender, não necessariamente com uma forma humana, mas como um possível princípio organizador que mantém o universo num cosmos e que permite, entre outras coisas, nós produzirmos ciência. Se não houvesse um cosmos regido por leis universais, o acaso caótico não nos permitiria produzir ciência. Porque hoje nós temos, entre outras coisas, por exemplo, a ideia de que a água, que é
uma expressão da matéria na forma líquida, adentra em ebulição num estado de vapor ou gasoso quando é aquecida a 100 graus Celsius. Se nós, de algum modo, não tivermos isso como uma premissa a partir da qual nós podemos chegar em outras constatações, nós não temos esse princípio organizador na constante transformação da matéria nos seus diversos estados, por exemplo. Então, a matéria que nós temos como água pode ser vista num estado sólido no gelo, num estado líquido naquilo que nós temos como água e num estado gasoso. Mas é o mesmo princípio de conjugação de determinados elementos, H2O, conhecido de todos nós, num contínuo processo de transformação, e cuja transformação acontece quando determinados elementos entram em atividade e chegam naquela exata proporção, permitindo então essa transmutação ou transformação dos estados. Então Einstein nos fala sobre esse princípio. A ciência nos fala de um universo elegante, que mantém nesta sua elegância a sustentação cósmica de tudo aquilo que é, de algum modo, a expressão da vida. Algumas pessoas dizem que este princípio organizador possui consciência, e aí nós não chegamos num alcance científico sobre o que seria uma consciência supra-humana, mas nós chegamos numa percepção de que existe uma interdependência de todos os seres e de todas as formas. Então, talvez há 60 ou 70 anos, quando o nosso querido irmão Alcir se filiou à Sociedade Teosófica, a própria palavra ecologia não era algo consagrado. Nós vamos, de algum modo, pensar em construir uma palavra, de uma palavra, por exemplo, de um logos que cria a ideia de sistemas em que existe uma interdependência, não era algo comum ou corriqueiro para todos nós. Hoje é quase uma palavra banal, né? Nós falarmos em ecologia e pensarmos como os problemas do clima, por exemplo, nos afetam a todos nós. E quando nós, de algum modo, realizamos determinadas atividades no Brasil, essas atividades repercutem em seus efeitos na Ásia, e o que se realiza na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte ou na Oceania, afetam a todos e a cada um de nós, queiramos ou não. Aí nós vamos, inclusive, tentando entender cientificamente essa interdependência. Alguns sábios, novamente, e um que esteve neste plano de existência até recentemente, ele se apresenta como um simples monge, Thich Nhat Hanh. Ele diz, mais do que uma interdependência, ele pega algo que nós vamos encontrar na Voz do Silêncio, apresentada ao mundo por Blavatsky, uma das fundadoras dessa sociedade. Existe uma interexistência. Ainda que nós não consigamos alcançar, perceber ou realizar, mas tudo que existe para algo maior do qual faz parte, e existe dentro de nós. E nós existimos em todos os seres. Isso talvez possa nos soar algo meio estranho, duvidoso ou provocativo, mas alguns sábios, de algum modo, nos dizem isso e nos convidam. Tenta ir além da visão míope de uma existência isolada, que Blavatsky, de algum modo, diz é a grande heresia da separatividade, para descobrir que, apesar de muitas formas, humanas e não humanas, expressarem-se na existência, existe um princípio de vida que emana da mesma fonte e que se expressa como fagulha ou como partícula em todas as formas, criando uma experiência desta existência dentro da unidade da vida, visível e invisível. Bem, esses são os objetivos declarados da Sociedade Teosófica, que, como eu dizia, nos convidam também a tentar investigar as leis ocultas. Mas desde a sua fundação diz que tem um propósito maior que nos une num ideal a ser realizado. Blavatsky dizia que esse propósito é de ajuda à humanidade, que ela de algum modo dizia que é a grande órfã dos mistérios ou da própria unidade da vida. Ajudar a humanidade a compreender que existe dentro de cada um de nós uma porção divina e uma natureza animal
e nós estamos quase como no meio de uma ponte. Então tem algo que é o animal em nós, que sobrevive, que busca e que precisa sobreviver. Mas há algo em nós desta fagulha divina, que é a essência de Deus, a ser, de algum modo, realizada, compreendida e vivenciada no seu esplendor. Então a sociedade teosófica surge para ajudar a humanidade a perceber que, de algum modo, nós temos algo de Deus em nós e para nos encorajar a superar as nossas limitações e realizar esta essência divina. Isso, ao longo de décadas, continua iluminando as mentes de gerações de teosofistas e continua, de algum modo, colocando esta sociedade como um espaço de serviço à humanidade, ainda que o seu propósito, que não muda e segue presente, possa ser apresentado com outras palavras. Radha Burnier, que presidiu esta sociedade por um bom tempo, fez da sua vida e da sua existência uma questão alinhada com o que ela chamou como a causa da regeneração humana. Então, isto é o objetivo maior da sociedade teosófica, trabalhar pela regeneração humana. E quando nós pensamos nesta palavra regeneração, nós estamos falando em dar nascimento espiritual à humanidade. Então, regenerar é gerar novamente e a possibilidade de dar esta geração espiritual. Alguns sábios dizem, tu és aquilo. Só que aquilo que é o que somos não necessariamente é algo que nossa consciência alcance e consiga expressar com lucidez. E porque nós não alcançamos e conseguimos expressar com lucidez, talvez nós estejamos imersos no que nós chamamos de karma, tema da nossa apresentação hoje. Hoje e há algum tempo, a missão da Sociedade Teosófica surge com as seguintes palavras alinhadas com esse propósito que eu, de algum modo, compartilho numa tentativa de entendimento com os irmãos. A missão é servir à humanidade cultivando uma compreensão e uma realização cada vez mais profundos da sabedoria atemporal, ou da verdade, que não está na palavra, mas deve ser realizada e compreendida por cada um de nós. Da autotransformação espiritual, algo a que somos convidados. E da unidade de toda a vida. Então esta é uma sociedade de serviço, em benefício da humanidade, buscando não impor ou dogmatizar o que seja a verdade, o que deva ou não ser feito por cada um de nós, mas nos inspirando e cultivando sementes de benevolência, de altruísmo, de amorosidade, de sabedoria, de paz, de compaixão, para que essas sementes cultivadas em um solo fértil, que todos nós trazemos conosco, dentro daquilo que nós somos, possam florescer e vicejar, transformando-se realmente em lumiares que, de algum modo, auxiliem em conjunto a humanidade órfã que busca sentido no que é a vida e naquilo que nós somos. Então, quando nós falamos de formar um núcleo da fraternidade, nós estamos falando em um convite que nos desafia a cada um, de melhor compreendermos o que nós somos e por que aqui nos encontramos. E talvez nesse desafio nos permita compreender e realizar um sentido muito nobre e singular da existência, que faz da vida uma oportunidade rara, que nos honra, para que em conjunto, realizando algo em nós, nos ofereçamos como colaboradores para esta grande causa de emancipação da consciência da humanidade. Esotericamente se diz que esta sociedade foi fundada por seres de altíssimo processo evolutivo, que em benefício e porque amam a humanidade, pensaram em iniciar um movimento, que é sucessivo de movimentos que sempre existiram desde que a humanidade é a humanidade, mas que estavam reservados em escolas, para aqueles que, se purificando, conseguissem
ter a oportunidade de serem admitidos nessas escolas de transformação espiritual, de regeneração espiritual, de emancipação da consciência, de maturidade de alma, em que, havendo esse amadurecimento, os colocam como servidores, como grandes benfeitores da humanidade. Então, no momento em que se pensa em fundar e iniciar este movimento, estes seres super-humanos alcançam uma autorização com uma condição. Não podem eles agir em própria persona diretamente, mas senão apenas através daqueles que se colocam como auxiliares para buscar realizar esse trabalho com as suas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Nós somos talvez seres humanos em busca de humanização. E na nossa busca de humanização, talvez consigamos alcançar horizontes cada vez mais amplos e largos quando compartilhamos com a humanidade as visões mais belas e sublimes sobre a vida e o potencial divino que está dentro de cada um de nós. Sozinhos, talvez a gente consiga alcançar alguma coisa. Quando a gente começa a se aproximar com aqueles que nos são familiares, amigos, talvez a gente amplie um pouco nossa visão. Mas quando talvez a gente se propõe a realizar um trabalho com qualquer um e todas as pessoas que cheguem investidas desse propósito de fraternidade universal, sem as nossas pessoalidades ou idiosincrasias, sem os nossos quereres pessoais ou as nossas afirmações, sem as nossas certezas ou determinações. Talvez um rasgão de percepção de algo imensurável possa realmente iluminar as nossas mentes e preencher os nossos corações. Um teosofista chamado Leadbeater, num dado momento, disse: todo aquele, e isso é para todos nós, que em algum momento da sua existência tenha conseguido perceber o plano de Deus, se transforma. Não como uma transformação imediata no sentido, agora tu és um ser espiritualizado. Até porque todos nós somos seres espiritualizados e a grande questão é ampliar a expressão da espiritualidade na nossa existência. Mas ele diz, todo ser que em algum momento tem um vislumbre, e eu estou aqui usando esse rasgão perceptivo do sublime da vida, que talvez possa acontecer quando nos encontramos num espaço de amorosidade fraterna, imbuídos de um propósito de melhor compreensão da vida e daquilo que nós somos. Se esse rasgão toma a nossa visão perceptiva, existe um potencial de viragem na razão pela qual nós vivemos e existimos. Em inglês existe uma expressão tão interessante que é um turn point. Então a gente vive por ali, vive por ali, vive por ali, vive por ali, e a gente se indigna com a vida e com as consequências. A gente reclama da vida e das consequências. Mas talvez exista um momento em que algo do mundo, que talvez a gente veja como um certo peso, com uma certa dificuldade, mas que chega para cada um de nós como um presente divino que nos possibilita abrir os olhos da ilusão e perceber algo. Quando a gente percebe, talvez a gente comece a deixar de simplesmente existir para buscar nascer em espírito para um sentido mais profundo da vida. Isso não é por um efeito externo. Isso, na verdade, é um despertar interno que nos coloca mais diretamente em sintonia com a razão pela qual nós existimos. E aí nós podemos, talvez, perceber que esse sentido, esta razão mais interna profunda, nos dota da possibilidade de trabalharmos juntos em prol de uma causa que não é minha ou tua, mas que, na verdade, é a grande causa da humanidade, que é a causa daqueles seres, que só pode ser realizada através de nós, neste plano da existência, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas misérias, mas que pode eventualmente começar a ser aprimorado quando juntos, num espaço de maturidade, esta sanga ou fraternidade ou família,
realmente nos permite aprender, aprender a ouvir, aprender a ver e aprender a fazer um trabalho de um modo cada vez mais amplo e efetivo. E isso talvez possa tocar os nossos corações no sentido de talvez eu possa ajudar com alguma coisa e eu gostaria de poder contribuir em alguma medida. Mas isso é uma coisa de foro íntimo e para um momento subsequente na nossa eventual caminhada. Então a sociedade fundada, entre outras coisas, começa a popularizar um conhecimento de teosofia. Nós já falamos aqui sobre teosofia nos nossos encontros anteriores. Então essa é uma palavra que aglutina dois vocábulos gregos, theos, sofia. Então sofia é sabedoria e theos é divino. Então parece que existe algo além da nossa capacidade humana que nos aponte para uma compreensão da vida. É uma compreensão divina daquilo que é a vida e uma realização efetiva do que é a sabedoria. Isso está além dos limites da nossa capacidade cognitiva humana, mas diz que pode tocar ou nos inspirar. O equivalente desta palavra grega teosofia no Oriente é Brahma Vidya. Então, Vidya é o saber, e o saber de Brahma, um saber divino. Existe um saber cada vez mais amplo, divino, que dá uma expertise de criação de um universo, sustentação de um universo e possibilidade de que esse universo seja um palco para um contínuo evolutivo de toda a vida. E a sociedade teosófica surge para expandir, difundir, ampliar um conhecimento esotérico, um conhecimento divino. E desde que ela foi fundada, nós começamos a ter conceitos orientais. E esses conceitos orientais talvez sejam tão claros, ou na verdade nós achamos que se transformam tão claros, em que nós inclusive banalizamos as palavras. E uma das palavras que passa a ser lugar comum, que inclusive vai ser encontrada nos nossos dicionários, é karma. Então, o que é karma? Um amigo vai me dizer, muita karma nessa hora, quando a gente vai falar sobre karma. E Annie Besant, que foi uma presidente da Sociedade Teosófica, nos adverte. Ela diz o seguinte: pior do que não saber nada sobre o karma é saber alguma coisa e achar que já sabe. Então aí nós temos uma dificuldade, um risco quando começamos a ser, entre aspas, iniciados ou introduzidos num conhecimento esotérico. Porque nós podemos começar a ter alguns elementos e achar que aqueles elementos já nos fazem sábios ou detentores de uma sabedoria. Esses mestres de sabedoria, que nós mencionamos como talvez seres de um processo evolutivo muito adiantado, super-humanos, que talvez não tenham o que aprender como seres humanos, mas sejam os que realmente podem ensinar, que abdicam de um contínuo evolutivo porque permanecem com a humanidade nos inspirando, dizem que eles conhecem algo sobre o karma e não entendem tudo. E que continuam ainda estudando e tentando compreender o que é o karma. O karma é uma palavra também oriental sânscrita que quer dizer ação. E de algum modo Krishnamurti, num determinado momento, porque nós ouvimos sobre karma e falamos que é a lei da retribuição ou causa e efeito. Quem não ouviu isso? Então, causa e efeito. Krishnamurti diz, não faz sentido você dizer que karma é causa e efeito, porque em toda ação ou em toda causa corresponde necessariamente uma reação proporcional a um efeito consectário. Então, tudo que nós movimentamos gera um efeito contrário proporcional em direção àquele que é o agente da movimentação. Então, quando nós falamos em karma como ação, e os indianos usam isso, já pressupõe que toda ação necessariamente vai levar a uma reação. Então, quando a gente diz karma é ação e efeito, ou causa e consequência, Krishnamurti diz, não, é só ação, ou só causa. Mas não esqueça, tudo aquilo que fizeres gerará uma consequência proporcional contrária. Então nós estamos começando a tentar tatear o que nós vemos hoje nos dicionários como sendo karma. E não somos nós.
é a humanidade, através de cada um de nós. Porque nós estamos tentando nos entender em meio a esse universo de leis, talvez com inclinações distintas. Disse que o ser humano ocidental aprende com o ser humano oriental, e que o ser humano oriental aprende com o ser humano ocidental, e nós todos somos humanos, uns expressando um lado da vida e outros expressando outro lado. Curioso é que se diz que hoje o ser humano no Ocidente vive uma experiência oriental, e o ser humano no Oriente vive uma experiência ocidental. Então o capitalismo, essa busca, hoje está muito nos países orientais, e nós estamos ávidos por um conhecimento de sabedoria libertadora. Se a gente for pensar no karma e na experiência da vida humana no Oriente e no Ocidente, talvez a gente imagine a comunidade ou a civilização indiana muito passiva diante do karma. No sentido de, é meu karma. Eu tenho que ter uma aceitação. Não tem como ir contra isso. E aí dá uma certa letargia ou indolência diante da vida e das possibilidades que a vida nos dá para tentar melhor compreender e fazer aquilo que nós devemos fazer. Eu dou um exemplo aqui num pequeno recorte. Durante uma catástrofe, um cataclisma, com uma inundação muito grande, uma enxurrada que leva tudo, uma pessoa se refugia no teto da sua casa. E de repente passa uma oportunidade de resgate com uma lancha, e a pessoa responde dizendo, não, Deus vai me salvar. E depois passa uma segunda possibilidade de resgate, e a pessoa diz, não, Deus vai me salvar. E passa uma terceira, e ele diz, recusando o auxílio, Deus vai me salvar. Até que ele é realmente tomado e passa desse plano de existência para uma outra, passa por aquilo que nós chamamos morte, e ascendendo no céu, ou aonde iria para esse mistério do pós-vida ou morte, ele pergunta, mas eu sempre tive uma fé em Deus e imaginava que Deus iria me salvar porque morri. E aí então, nesta máxima, viria, foste-te dada todas as oportunidades e tu recusaste. Então isso é um lado da ideia do karma e da aceitação do karma. Por outro lado, talvez a gente veja uma ideia do karma numa visão, entre aspas, ocidental, em que nós temos a nossa existência, entre aspas, despreocupada. E porque nós temos a existência despreocupada, nós vivemos ou sobrevivemos sem pensar nos outros ou nas consequências das nossas escolhas. Ou sem ter uma ideia do que seja o karma. Então, um lado tem uma ideia do karma em que ele é uma determinação completa e não existe nada que eu possa fazer a não ser resignar-me. E um outro lado, existe uma visão em que isso não existe. Em um lado, e o karma é uma parte do ensinamento esotérico que anda ao lado do que nós chamamos de reencarnação ou de um processo de evolução através de sucessões de ciclos de vida e morte. Então, não existe esse passivismo, essa passividade, me desculpem, numa perspectiva de que eu nasci assim, eu vivi assim, a vida é assim, e quem sabe na próxima eu possa ter uma oportunidade melhor. Na outra existe apenas essa vida. Eu só posso ser feliz agora. Então eu vou fazer tudo que a vida vai me dando como possibilidade para fazer, sem crivo de responsabilidade com as minhas escolhas. Talvez nós estejamos vendo meias verdades que nos concitam a tentar compreender algo mais profundo sobre o que é esta, que talvez seja uma grande lei universal que nós conhecemos como karma. Os Mahatmas, esses seres de alta evolução, dizem: nós só reconhecemos uma lei no universo, uma única lei a partir da qual nós vamos ter todas as outras. Mas a fonte de um universo em manifestação está sustentada em uma lei universal. Quando nós falamos lei universal, nós estamos falando de uma lei que vale em todos os lugares, em todos os planos, em todos os tempos. No norte, no sul, no oriente, no ocidente, em cima, embaixo, dentro, fora. Em todos os tempos. Existe uma lei. E eles dizem, essa lei é da harmonia. Harmonia universal.
tudo está na mais perfeita harmonia. Ainda que nós, enquanto humanos, não consigamos alinhar a experiência deste momento com a harmonia universal. A própria impossibilidade do nosso alinhamento com a harmonia universal mantém, numa perspectiva transcendente, uma harmonia para a experiência de vida humana, nos permitindo reperceber quem nós somos, por que aqui nos encontramos e o que estamos fazendo. Então, quando nós falamos de karma, nós não estamos falando de punição. Quando nós falamos de karma, nós não estamos falando de apenamento. Nós estamos talvez falando, especialmente na condição humana, numa pedagogia cósmica ainda não incompreendida, que nos permite, por nós mesmos, descobrirmos a nossa origem e por nós mesmos superarmos as nossas tendências reativas e nos alinharmos com aquilo que nós somos. De novo, num pequeno recorte, eu lembro de Saint-Exupéry, que escreve sobre o Pequeno Príncipe, que apresenta em largas linhas algo que Vanderlei, por exemplo, escreve. Vai ser lançado nas próximas semanas um livro chamado O Fogo Criador. Ele escreve também sobre Vanderlei, Deuses no Exílio. E ele diz que nós somos deuses exilados, esquecidos da nossa origem divina, como seres que na sua peregrinação na tradição cristã somos os filhos pródigos que nos alimentamos com os animais ou com os porcos e que esquecemos que somos deuses. E que há uma casa divina que é aquilo que é a ambiência e aquilo que nós somos. Nós nos esquecemos e nos perdemos. Exupéry diz que a nossa esquecimento e a pátria perdida é a infância. E Jesus Cristo diz, vinde a minhas criancinhas, porque ele está nos falando de um estado de consciência, de um não querer e de uma espontaneidade natural que nós perdemos. E que nos reconecta, talvez, com esta harmonia universal da qual nós fomos alijados e da qual nós próprios nos alijamos. Então, existe um estado supraconsciente de paz e de harmonia. Esse espaço supraconsciente de paz e harmonia sustenta o universo. É fonte para a criação de um universo e a possibilidade de um processo evolutivo em meio ao qual, ora, nos encontramos numa condição humana e como humanos dotados daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, de liberdade. Olhem a importância disso. Disse que nós recebemos uma porção daquilo que é divino e, com esta porção daquilo que é divino, nos identificamos no tempo e no espaço e nos percebemos como individualidades em meio a muitas outras pessoas e começamos a experimentar as massas e as maçãs, os doces e os amargores da vida e, a partir dessas experiências sensoriais guardadas na nossa memória, esquecemos daquilo que está além da nossa própria mente e buscamos satisfazer os nossos sentidos, voltando a experimentar o doce da vida e fugindo do amargo da vida, que talvez seja inevitável. E aí nós deixamos de viver para simplesmente sobreviver, e nessa sobrevivência sob o primado do medo e da expectativa, fazemos escolhas que nós sequer nos damos conta. E quando nós começamos a fazer escolhas, as escolhas estabelecidas a partir do nosso ponto de vida e da nossa necessidade, talvez sejam as criadoras daquilo que nós passamos a chamar como karma, que é um efeito necessário para a produção da harmonia universal. Schopenhauer tem uma frase que eu acho bastante provocativa e interessante para a nossa reflexão. Ele diz assim, tu és... como é que ele fala? Tu és livre para escolher o que queres. E todos nós imaginamos isso. Só que ele vai além e diz, mas tu não és livre para escolher o que queres. Tu é livre para escolher o que queres, mas não é livre para definir aquilo que tu queres.
Então as tuas escolhas já estão pré-definidas e você nem sabe, são as nossas tendências. É a nossa tendência reativa mental que nos faz fazer sempre as mesmas coisas sem que a gente se dê conta. Até que num determinado momento a gente pare de... Não é agir. A gente pare de estar apenas reagindo, respira e pergunta para nós mesmos o que de fato nós queremos. Quem quer dentro de mim fazer determinada coisa que para mim sempre foi aquilo que simbolizou o sentido da vida? Eu tenho uma outra amiga lá de Curitiba, peço desculpa se o exemplo é repetido, mas ela usa a seguinte metáfora para falar da repetição do karma. Ela diz que uma pessoa estava completamente alinhada ou arrumada para ir para uma festa, mas antes de chegar na festa ela escorrega numa poça de lama e se suja, e aí tem que voltar para casa. E aí na semana seguinte tem uma outra festa, porque sempre tem, e as coisas vão se repetindo. E ela está de novo alinhada com a roupa limpa, e ela vê aquela poça e diz, ora raios, não é que eu vou lá me cair e sujar de novo? E a gente faz as mesmas coisas, e a gente vai tendo as mesmas experiências sem se dar conta. Sem se dar conta. Então isso talvez seria, naquilo que nós pensamos na expressão do gado que anda em boiada, andando sempre pelo mesmo caminho, fazendo sulcos cada vez mais profundos na terra. Então essas são as nossas sinapses. Na neurologia, aquilo que de algum modo está ativando nossas escolhas, nossas conclusões, nossas ações. É sempre o mesmo, porque nós entendemos o mundo a partir do nosso ponto de vista, temos os nossos medos, conhecidos ou desconhecidos, temos os nossos anseios e expectativas conhecidas ou desconhecidas, e isto que nós não escolhemos, segundo Schopenhauer, porque aquilo está definindo, faz com que a gente tenha determinados atos em que o consciente perceptivo nos diga eu sou livre para escolher aquilo. Então nós temos um livre-arbítrio. E isso, de algum modo, nos faz humanos. Mas esse nosso livre-arbítrio talvez ainda não tenha sido percebido de como ele funciona e o que de fato nós queremos. Então é essencial que nós perguntemos para nós mesmos: o que quero eu? Essencialmente e fundamentalmente. Porque as escolhas que eu tomo e as experiências que eu tenho são exatamente desta natureza que levam, segundo Einstein, para os mesmos resultados. Não é Einstein que diz? Se tu queres um resultado diferente, deve praticar coisas diferentes. Porque se as premissas são sempre as mesmas, o resultado vai ser aquele que nós já conhecemos. Então, se nós queremos uma transformação espiritual, como é que nós chegaremos a uma transformação espiritual se os ingredientes das nossas ações, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas inclinações estão exatamente como sempre foram? E quando nós dizemos exatamente como sempre foram, nós talvez estejamos até realizando uma espécie de alquimia no sentido de novo lembrando o budismo, para de fazer o mal. Nossas motivações podem mudar, começa a fazer o bem, mas a libertação não está em apenas fazer o bem. Ela está talvez num processo muito mais profundo, que é o processo da transformação espiritual, em que nós não queremos. Porque enquanto tiver um ser querendo, tem karma sendo produzido. E aqui eu vou lembrar de novo de Vivekananda. Ele nos exorta: trabalhai por vossa libertação. Vós sois deuses e não o sabeis. E ele diz que quando nós escolhemos, inclusive fazer o bem, nós estamos presos no karma. Ele diz: fazer o mal nos aprisiona como pássaros numa jaula, numa gaiola de ferro. Fazer o bem nos mantém como pássaros aprisionados numa gaiola de ouro. Vós sois livres. Há algo além do bem e do mal.
em que nós não somos os agentes ou escolhedores, mas somos talvez instrumento para a vontade divina que se expressa através de cada um de nós. Enquanto esta vontade não floresce, não está em conexão, nós somos apenas as partes como fragmentos de Deus, tentando encontrar a nós mesmos e agindo, buscando realizar as nossas motivações pessoais. Então, nós temos a gênese do karma. E a gênese do karma, meus irmãos, não está naquilo que nós fazemos neste plano de existência. O que nós fazemos nesse plano da existência é o efeito do efeito do efeito daquilo que nasceu na ignorância de que nós somos deuses e que nasce a partir dos nossos pensamentos como uma ação isolada no mundo. Então a gênese do karma está na nossa capacidade de pensar e que a partir dos nossos pensamentos gera inclinação para agir e para falar. Então nós temos um karma mental animado ou colorido pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelas nossas frustrações, pelas nossas carências, pelas nossas expectativas, pelo nosso projeto de libertação pessoal. Olhem que coisa forte e curiosa, porque nós podemos sutilizar o nosso querer. Eu primeiro quero enriquecer. Eu quero talvez ter poder administrativo. Nachiquetas, nos Upanishads, é um menino sábio que é dado por seu pai para o deus da morte, Yama. E quando ele chega no deus da morte, Yama pergunta para ele: o que você quer? Ele diz: eu quero conhecer o mistério da vida e da morte. Não, isso ninguém pode saber. Pede o que você quiser. Uma vida longa, com saúde, com muitos filhos saudáveis, com reinos, com poder, com dinheiro. Ele dizia: nada disso eu quero. Isso é quando muito para uma vida. Eu quero o que está além da prisão de vida e morte. Eu quero saber qual é o mistério da vida e da morte. Vocês lembram de Jesus passando pelo deserto, em que é tentado pelo demônio, e quando ele faz o jejum de 40 dias, o demônio diz para ele: eu posso transformar essas pedras em pães. E aí ele vai dizer: nem só de pão vive o homem. Mas ele vai dizer: eu posso te dar tudo. E ele diz: não. Porque isto é uma suplantação do karma a partir de uma esfera de pensamento, de um querer pessoal individualizado. E que abre as portas de uma prisão para a sabedoria que há de ser realizada por cada um de nós. E que está além daquilo que nós chamamos karma, possibilitando uma equalização na harmonia que começa dentro de cada um de nós, com uma harmonia transcendente que é aquilo que tu és. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Isto é esse caminho de realização da harmonia no espaço-tempo, com as nossas inseguranças, com as nossas certezas e incertezas, com os nossos quereres e mal-quereres, com aquilo. Então a gente pode querer muitas coisas. Talvez essencialmente nós queremos a felicidade. E nós colorimos ou tingimos a ideia de felicidade com apego às experiências, aos relacionamentos, às nossas conquistas pessoais. O que talvez seja um ponto de gênese do karma fundado na nossa ignorância. Vós sois a vida. Vós sois o mundo. Vós sois deuses. Como pode Deus querer algo? Se Ele é tudo. Só que nós estamos separados disso. E não nos apercebemos separados. Essa harmonia é uma verdade na natureza. E ela segue sendo uma verdade, mas nós saímos dela. E quando nós saímos dela, nós estamos tentando ser felizes, sem saber exatamente o que é a felicidade. E aí nós temos falta, até que o Mestre Jesus diz: quem beber desta água nunca mais terá sede. Então isso, de algum modo, é esse turn point.
Isso é encontrar um sentido profundo da vida. Há um tempo atrás tinha um filme que dizia: o céu é o limite. Hoje a tecnologia nos dá a possibilidade, talvez, de fazermos turismo espacial. Então, está além do céu. Mas tudo é um querer. E a própria ideia da iluminação espiritual talvez possa ter um colorido de ambição. Enquanto se quer, o querer é o que segura a porta. Quando não houver um ponto que quer, mas esse ponto é presença ativa no mundo, em unidade com a vida, porque a vida traz oportunidades. E quando a vida traz oportunidades, nós temos a honra de responder a ela. Quando isso desperta, só um instantinho, talvez exista um estado de um não querer, mas com um despertar de bem-aventurança e de beatitude que nos permite estar em sintonia com a vida e talvez realizando coisas que não geram resíduo kármico. Olhem que coisa interessante. A gente falou da gênese do karma no pensamento, colorido pelas nossas emoções e expectativas. Eu quero, eu preciso, eu tenho. Eu vou ser reconhecido. Ou a nossa frustração e o nosso medo. O que vão achar daquilo que eu falei, do que eu fiz? Então eu não faço. A Bhagavad Gita é um livro, um ensinamento espetacular, nos conectando com o karma. Ele começa com o Arjuna desalentado, e isso é a alma humana para todos nós, no momento em que a vida externa não faz mais sentido. Eu gosto de viajar, eu quero juntar riqueza material, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando tudo isso a gente vivencia e a gente descobre que ele não satisfaz a fome espiritual ou a sede espiritual, a gente talvez possa cair num estado de desalento. E aí a gente tem um espaço de despertar espiritual. E a Bhagavad Gita vem com o encontro da alma com o mestre interno, com um espírito que de algum modo diz: o que é isso? Levanta para a vida. O dever de um guerreiro é lutar. E aí ele olha lá para aquele campo de batalha e diz: mas ali está tudo que deu sentido para a minha vida. Os meus professores, os meus amigos, os meus parentes. E aí destrói isso tudo. Aquilo que dava sentido às nossas sinapses, aos mesmos resultados, ao poço de lama, que não deixa a pessoa chegar na festa. Destrói aquilo que está condicionando as tuas escolhas para entrar num campo de liberdade. Mas é difícil. E ele está sendo chamado para fazer a reforma íntima. A suplantação da nossa natureza animal reativa ao mundo que tem sempre as respostas que a gente talvez não se dê conta. E aí ele começa a saber que se ele vai lutar lá, ele pode cair e ele pode morrer, isso faz parte. Mas o dever é viver o momento e realizar a ação por amor à ação e não pela expectativa daquilo que vai decorrer daquilo que eu fiz. Vejam vocês, nós estamos presos ou no passado que nos atormenta e nos dá medo, ou no que vai resultar daquilo que nós fazemos. Então nós nos perdemos da verdade, que é um espaço para o infinito, que nós podemos talvez encontrar no aqui e agora ou no presente, porque nossos atos estão condicionados pelo medo do passado e pela expectativa de um futuro. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não se dá conta, a gente pensou, sentiu e agiu, e tudo gerou karma em conjunto, começando no pensamento. E nós estamos presos naquilo que é: eu vou fazer alguma coisa porque eu vou receber alguma coisa. Eu vou fazer e vou receber, eu vou fazer e vou receber, eu vou fazer e vou receber. Ou vou fugir. E aí então Arjuna aprende que ele pode agir por amor à ação. E agindo por amor à ação, ele vai descobrir talvez que ainda assim tem um efeito. E que esse efeito que vem da ação por amor à ação pode ser dedicado a Deus. Então, isso é, na tradição do yoga, o que nós chamamos de uma prática preliminar
de Ishvara Pranidhana. Tudo aquilo que tenhas feito, dedica ao que contigo comunga em ponto de contato com o sagrado e do mistério. Dedica aquilo. Dedica a Deus, dedica ao amor, dedica ao sagrado, dedica ao mistério. E aí a gente vai aprendendo. E diz que tem um aprendizado ainda mais profundo, que daí talvez gere o que nós chamamos de ação sem karma, porque toda ação tem reação, toda. Nós temos a reação positiva, a reação negativa, e até os atos que poderiam ser neutros estão gerando uma reação. E aí diz que tem, então, um tipo de ação sem nenhum tipo de resíduo. E esta ação, num estado muito mais profundo, no qual nós estamos ainda tentando aprender, nos daria a ideia, de novo na tradição cristã, em que Saulo, volta do caminho de Damasco e diz: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E dito de outro modo, talvez seria a ideia de Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Quando o Pai no cristianismo, quando o Cristo na tradição dos mistérios cristãos, passa a viver o renascer em espírito em cada um de nós, a segunda vinda do Cristo, talvez nós estejamos além do reino da necessidade, que gera causa e efeito ou karma, e adentremos na verdadeira liberdade, que está sendo aprendida por cada um de nós a partir daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, um grande estudo sobre o karma nos conecta com a ideia: o karma é fatalismo e determinismo, ou existe um espaço de liberdade? Será que os meus atos já estão pré-determinados ou existe um espaço de liberdade? Será que eu sempre vou fazer as mesmas coisas? Ou existe um momento em que pode ser feita uma outra coisa? A verdadeira liberdade não é necessariamente deixar de fazer aquilo que você fazia para começar a fazer uma outra coisa. Aquilo que você fazia vai gerar um resultado kármico. Se você começa a fazer outra coisa, vai gerar um resultado kármico. Então nós podemos falar que existe um karma sem mérito. No Sankhya eles chamam isso de papa karma, e existe uma ação kármica com mérito, punya karma. Então existe um karma sem mérito, um karma negativo, e existe um karma com mérito, um karma positivo. Há uns anos atrás a gente começou a ver que popularizou a ideia do segredo. Todos nós talvez já tenhamos ouvido falar sobre o segredo, que talvez seja uma abordagem sobre o karma. E o segredo, de algum modo, me diz: tudo aquilo que desejares, emite ao mundo, que o mundo te retribuirá. Isso é uma premissa do karma. Então nós atraímos aquilo que nós, de algum modo, desejamos. A gênese está no pensamento, mas passa pelo desejo. E passando pelo pensamento e pelo desejo, os nossos atos colaboram o alcance do resultado que nós projetamos no mundo. Lança para as estrelas, e as estrelas trarão para ti. Então, se tu plantas erva daninha, tu colherás o efeito da erva daninha. Porém, se tu plantas pêssegos, maçãs, se tu plantas amorosidade, tu colherás amorosidade. Então a gente aprende, por exemplo, que gentileza gera gentileza. Não é isso? Sorria para o mundo e perceba o que acontece. Isso é causa e efeito. Quando tu ages com gentileza, necessariamente o mundo retribuirás a ti a gentileza que plantastes no mundo. Só que esta gentileza que nós lançamos com a expectativa de sermos retribuídos com a gentileza, traz gentileza e prisão. Vivekananda, uma prisão de ouro. Com mais uma coisa: qual é a tua cota de energia na conta bancária da produção de bem no mundo? Tem uma hora que ela se esgota. E quando a tua cota de energia na conta bancária cósmica de benevolência se esgotar, adivinha o que tu vais experimentar? Aí nós somos prisioneiros da existência, obrigados a produzir boas ações importantes, mas produzidas com a motivação de sermos recompensados. Seremos, na exata e justa medida. Então diz: nenhuma planta ou um fio de cabelo cai sem que Deus o saiba. Isso é o karma. Diz que tem os registradores. Na literatura oculta se fala dos lipikas,
que são os registradores de tudo que foi feito. E o curioso é que às vezes nós temos um bom pensamento, mas com um desejo pessoal e uma ação inábil. Aí nós vamos ter um efeito kármico na esfera mental positiva, quando o desejo é pessoal, e a gente às vezes nem sabe, um efeito kármico de desejo negativo, e se tua ação não foi perfeita, porque você tinha uma boa intenção, mas escorregou, você vai ter um karma sem mérito nesse plano de existência físico. E a incoerência humana ou a contradição humana é porque às vezes a gente fala uma coisa, pensa outra e age de uma terceira forma. Então, se a gente está tentando compreender o karma e ir além dele, se é que isso é possível, um grande desafio para nós é coerência. Então, a vida espiritual não é uma vida de aparência. A vida espiritual é uma vida de vivência. E a vida espiritual é uma vida de sinceridade conosco mesmo. Ela começa no olhar para dentro de si e no encontro das nossas motivações. Ninguém precisa dizer nada para a gente. E nem deve. A vida espiritual é uma vida que, com amorosidade compassiva consigo mesmo, permita a cada um de nós realmente olhar cada vez mais fundo nas nossas tendências e realmente descobrir que talvez exista algo muito mais importante e profundo que possa estabelecer a nossa caminhada a cada dia. E aí nós vamos começando a abrir um espaço de verdadeira liberdade. A liberdade não é ser livre de conviver com determinadas pessoas ou de passar por determinadas experiências. Elas são necessárias. Mas será que apesar das nossas experiências necessárias ou kármicas nos levarem a conviver com determinadas pessoas ou passar por determinadas experiências em si, eu posso encontrar um âmbito de liberdade interna e buscar fazer o meu melhor independente das dificuldades externas? Isso é um construto. Então nós falamos de um karma mental, emocional e físico. Nós falamos de um karma com mérito e sem mérito. Um karma que vai trazer talvez sofrimento e um karma que vai trazer felicidade. Com um ponto de interrogação aí. O que é realmente uma experiência de felicidade? Existe algo além daquilo que nós chamamos de felicidade na experiência sensível, que é bem-aventurança. Isso não está entre felicidade e tristeza. A felicidade e a tristeza são estados de consciência e experiência sensível, mas a vida está além disso. Então nós falamos de um karma com e sem mérito. E agora a gente vai falar, ainda no nosso espaço de tempo e concluindo para a nossa interação, talvez em 3 dinâmicas operacionais do karma que possam nos trazer luzes sobre essa lei universal. A gente fala que existe um karma acumulado, que existe um karma em desenvolvimento, que existe um karma maduro. Quando a gente fala é meu karma, a gente está falando de um karma que amadureceu. Ele leva um tempo para amadurecer. Nós temos alguns karmas que são instantâneos. Eles acontecem como causa e efeito imediatamente. Nós temos uns karmas que podem levar um tempo até que eles amadureçam. Então, se tu vais plantar uma macieira, você precisa arar a terra, lançar as sementes e aguardar um tempo até que a semente possa ou não vingar e a árvore possa ter o seu ciclo de vida. Vai ter um tempo para isso. Se eu quero apagar as luzes desta sala, talvez esta minha vontade possa ser realizada instantaneamente. Eu me levanto, vou até ali e aperto o interruptor. Então tem algo que é mais instantâneo, algo que leva um tempo. Quando você tem a experiência,
Isso é um amadurecimento do karma. A gente, de algum modo, diz que na consciência, num processo de evolução, nós poderíamos ter uma grande conta cósmica, uma grande pizza. Essa conta cósmica ou essa pizza, ela é resgatada por etapas. O resgate dela é o amadurecimento. Então, a cada encarnação no processo evolutivo na consciência humana, nós trazemos uma parcela desta conta para ser experimentada ou vivenciada numa sequência talvez de 70, 80, 90 anos ou menos. Então tem uma previsão de amadurecimento ao longo de uma existência. Mas isso que significa o amadurecimento não esgota todo o karma que está lá acumulado. Até porque para esgotar todo o karma que está acumulado, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência num corpo masculino, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência num corpo feminino, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência como um trabalhador, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência como um empregador, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência como vassalo, às vezes, talvez a gente precise ter uma experiência como suzerano. Então, a gente vê a vida com um ponto de vista e experimenta a vida sobre o ponto de vista existencial daquele com o qual nós nos relacionamos. E aí isso talvez seja incompatível com um ciclo existencial. Então você vem, você volta, você vem, você volta, você vem, você volta. Um dia da caça, um dia do caçador. Um dia você experimenta a experiência de oprimir e no outro dia você passa a experiência de ser oprimido. E aí nós temos causa e efeito. E Jesus teria dito, se alguém te ofende, oferece a outra face. Porque a gente fica nesse ciclo de lei de Talião, que é importante. Então, Talião diz olho por olho, dente por dente. Porque existe uma proporcionalidade. Antes disso, talvez, se alguém te faz um mal, você vai lá e retribui com um mal muito maior. E maior, maior. Alguém num meio de conflito, tirou a vida da tua esposa, você, no momento em que tem a possibilidade do revide, volta lá, tira a vida da esposa, dos filhos e dele. E aí depois vem uma outra geração de parentes que volta para tirar a tua vida de todos os teus parentes e ainda queimar a tua terra. Aí o outro vai lá e vai aumentando, 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 até que diz, calma, olho por olho, dente por dente. Isso talvez seja uma etapa. Mas enquanto pensas apenas em dar ao outro aquilo que é o efeito do teu sofrimento, vais estar preso por isso indefinidamente. Aí Jesus traz a lição e diz, oferece a outra face. Quando alguém te agride, não retribui com ódio, mas com amor. Diz que a única dissolução do karma é o amor. E no budismo, a exortação é ser como o sândalo que perfume o machado que o fere. O que é o perdão? Uma amiga diz que perdoar é perder a expectativa de um passado melhor. O que foi, foi. Só que apesar de ter ido, nós estamos presos lá nos nossos traumas. Aquilo aconteceu em 1978. Mas nós estamos em 2023 e a minha mente funciona a partir da minha reação ao trauma da minha experiência com os meus pais. E eu estou reagindo ao mundo porque meus pais foram massacrados pelos pais dos meus pais, ganhando os pontos positivos e ganhando as sementes das dificuldades de um karma familiar. E nós reagimos e lançamos às gerações futuras as mesmas sementes de reatividade. Eis o karma familiar. E Jesus fala em perdoar. E diz que perdoar é perder com a expectativa de que lá fosse diferente. Lá era o necessário para nós chegarmos aonde chegamos. Quando nós, de algum modo, compreendermos aquilo, que a vida está constantemente nos trazendo experiências que nós chamamos de amadurecimento do karma, e dissolvermos no amor, não é conceitual e nem obrigatório, mas é um aprendizado possível de realização que a vida nos chama. Abre-se um campo de liberdade com infinitas possibilidades. Jesus teria dito, ide e não pequeis novamente. Ele está falando do karma. Então nós experimentamos o karma do efeito que amadureceu
E assim que temos a oportunidade, fazemos de novo a mesma coisa, o karma em desenvolvimento. Então veja, nós falamos do karma acumulado que amadurece. Só que entre aquilo que acumulou e o que amadureceu, eis um espaço que é dado a cada um de nós, de livre-arbítrio. Se tu fizeres e continuares a fazer as mesmas coisas, aquilo que está acumulado vai amadurecer e vai trazer a mesma experiência, a mesma experiência, a mesma experiência. Mas se tu, independente disso, adentrar num espaço de prática em que possas melhor compreender tuas inclinações e aquilo que tu podes lançar ao mundo a partir dos teus talentos, oferecendo ao mundo, talvez tu pares de produzir karma. Tu podes produzir um karma contrário, que vai mudando isso daqui, alquimizando. E tu podes, talvez, parar de gerar karma, o que talvez seja o mais difícil e é um ensinamento mais profundo desta ação sem karma em que tu fazes, sem gerar a expectativa e talvez te abras para ser o canal de expressão da vida divina. Então existe o karma e o domínio do karma. E existe talvez uma possibilidade de aprendizado individual e coletivo em meio ao qual, de algum modo, vamos alcançando um mergulho na sabedoria e transmutando todas essas energias. Então, karma acumulado, karma em desenvolvimento e karma maduro. O fecho e as perguntas. Quando nós falamos de karma, nós estamos falando em uma experiência individual ou uma experiência coletiva? Talvez um ponto de vista nos diga, só faz sentido pensar no karma individual. Diz respeito a cada um de nós. Talvez uma outra perspectiva nos diga, não faz muito sentido falar em karma individual. O que existe de fato é um karma coletivo, é um karma da família, é um karma da profissão, é um karma do país, é um karma da humanidade. Um mestre de sabedoria diria, feliz aquele que de algum modo aceita o karma coletivo em meio ao qual está inserido. Eu sou advogado, vocês imaginam o que é o karma da advocacia? A gente pode dizer, não tem nada a ver com isso. Até que ponto, meus irmãos? Diz que tudo que nós presenciamos, vimos e vivemos está muito mais profundamente dirigido e ligado com cada um de nós do que nós imaginamos. Senão nós não perceberíamos. E a nossa infantilidade e incapacidade de olhar diretamente para nós que nos permite termos relações sociais, familiares, profissionais, cívicas, de amizade, com as pessoas que em luz no caminho não são amigos ou inimigos, mas são os nossos instrutores. Porque nós não conseguimos olhar diretamente para nós percebemos as mazelas e as luzes do mundo a partir da nossa convivência com as outras pessoas. Que, na verdade, estão expressando um karma que é de todos nós. Então, Nagarjuna, na Grinalda de Ouro, não me lembro se é exatamente esse o tema, ele é convidado por um rei que não é sábio, mas que tem amor pela sabedoria. E porque ele tem amor pela sabedoria, no momento que ascende ao trono, ele pede que um sábio lhe apresente orientações sobre a arte de viver e a arte de governar. E num determinado momento sublime, este sábio exorta ou indica ao rei na forma de um poema que todos os méritos que eu possa ter em algum momento da minha existência lançado ao mundo frutifiquem em benefício de todos os seres. Esse é o karma que nós chamamos de karma meritório. Que ele possa produzir bênçãos em benefício de todos os seres. E que todo e qualquer karma que seja produzido por qualquer ser frutifique em mim. Esse é o papel de um governante. Talvez. E olhem como isso muda a nossa ideia sobre a vida, a evolução e as nossas expectativas. Disse que aquele que aspira à iluminação, enquanto aspira à realização pessoal, talvez ainda esteja inserido numa esfera do karma. Mas no momento em que não houver ambição pessoal,
e realmente, sem ideal, mas prática, ele começar a buscar, a direcionar toda a sua existência para a iluminação dos demais seres, talvez alguma coisa que ele não quer aconteça, que é o próprio alcance da unidade da vida. É só para aquele que não quer e está presente que isto, que é o ser vivente, possibilita o nascimento no coração, a iluminação na mente e a retidão nas palavras e nas ações livres. Quando nada quer para si, todas as coisas acontecem. E esta harmonia que nós estamos tentando compreender e realizar, que talvez seja um ideal que faz minha alma vibrar, vá além deste ideal e alce a alma de cada um de nós ao grande Espírito universal, que vive aqui e agora, que é aquilo que nós somos e que está, através do que nós conhecemos como karma, tentando nos lembrar. Ei, acorda, desperta, tu és Deus e livre. Obrigado. Gratidão, irmão Otávio. Obrigado pelas suas palavras.